Boa noite, Constante TV. Estamos aqui reunidos para apresentar a vocês nesta noite um programa novinho que entra no ar a partir de hoje na grade de programações da Web TV da Igreja Batista Constantinópolis. Completando esta grade já tão rica de programações da Constante TV. Direito no Dia a Dia, este é o nome do novo programa. E eu estou aqui acompanhada de uma brilhante equipe de profissionais da área especializados em diversos ramos do direito. Juntos atuaremos como âncoras dos programas, trazendo a vocês informações, tirando dúvida, compartilhando conhecimento do direito. A equipe é composta pela doutora Dalimar Silva, pelo casal doutor Rafael e doutora Fabiola Matucci, pela doutora Ednilza Monteiro e o doutor Ivens de Oliveira. Vocês podem nos perguntar por que um programa de direito numa TV cristã, numa web TV de uma igreja? Por quê? Qual a finalidade de um programa desta área? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre a justiça? O texto de Isaías 1:17, assim nos fala: aprendei a praticar o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. O texto bíblico nos orienta a buscarmos a justiça. Buscar por justiça, buscar a justiça. E o que significa buscar a justiça? Esse entendimento deve ser de forma ampla. Não se limita a um crime cometido, à punição daquele infrator, a um direito violado por uma grande causa, uma grande lide, um grande conflito. Não se limita a isso. No nosso dia a dia, estamos rotineiramente exercendo deveres, tendo direitos a serem cumpridos. Então, a convivência social ela é relacionada diariamente por isso. E esta é a proposta e a ideia: esclarecer, tirar dúvidas, compartilhar com vocês muita informação sobre a área do direito. E vamos então conhecer um pouquinho da atuação profissional de cada um desses especialistas do direito. Doutora Dalimar, conte-nos aí um pouquinho da sua trajetória. Bem, primeiramente eu quero cumprimentar a todos, dizer para vocês que é um privilégio, é uma honra estar aqui, ladeada de colegas brilhantes, né, como a própria doutora Adriana já mencionou. Bem, eu sou advogada há mais de uma década, sou natural do estado de Goiás, mas fui adotada pelo estado do Amazonas como filha dessa terra há 23 anos. A minha formação, Adriana, ela é bem variada, né? Eu iniciei meus estudos no curso de educação religiosa, depois eu fiz pedagogia, fiz especialização e o direito veio depois, apesar de ser a minha grande paixão, né? Desde pequena, desde menina. Mas a vida, né, me deu outros caminhos, não foi possível, né, iniciar logo de pronto, né, com o curso de Direito, mas enfim, eu iniciei o curso de Direito aos 21 anos na Universidade de Gama Filho, no Rio de Janeiro, e depois de algum tempo eu me casei, eu e meu esposo viemos morar aqui no estado do Amazonas e aqui eu pude concluir, né, a minha formação na área jurídica. E sou apaixonada pelo direito, né? Então, hoje a minha trajetória profissional, eu sou civilista, atuo especificamente na área de direito de família, sucessões e regularização de imóveis. Eu sou sócia proprietária do escritório Dalimar Silva, advogada. Também sou colunista jurídica no portal Em Tempo, na revista Em Visão. Faço parte da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB Seccional Amazonas e também da Comissão de Direito Notarial e Registral da ABA, Associação Brasileira de Advogados. Também sou associada ao IBDFAM, Instituto Brasileiro
de direito de famílias. Também fui servidora pública por quase 20 anos e hoje me dedico exclusivamente à advocacia. E também, para mim, o direito não é apenas uma carreira que exige apenas uma boa formação intelectual, mas também a constante atualização, mas sobretudo, como diz as palavras, né, do ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, em sua biografia, ele dizia que quem quer ser advogado, quem não tem caráter, aliás, ele dizia, quem não tem caráter deveria escolher outra carreira, pois espera-se dar uma atitude ética, uma postura ética nessa carreira. E a palavra de Deus em Provérbios 21, verso 3, nos diz: praticar a justiça e o juízo é mais aceitável ao Senhor do que lhe oferecer sacrifícios. Há quem diga que a advocacia ela é um sacerdócio, mas eu entendo que a advocacia é uma missão. E o combustível que me move é a oportunidade que essa profissão nos dá para proporcionar e lutar para assegurar o direito e a justiça. Nossa, então vamos aprender muito com a doutora Dalimar, né? Porque deu para ver aí a ampla experiência, muito antes do direito, né? Ela tem outras formações que com certeza agregará ainda mais o conhecimento para nós todos aprendermos com ela nos programas. O casal, vamos lá para este casal que atua também, né, nessa área do direito. Compartilhem conosco aí o campo que vocês poderão muito nos ensinar no direito no dia a dia. Bom, meu nome é Fabiola Matucci. Eu sou advogada, exerço a profissão há muitos anos, há mais ou menos 20 anos. Eu tenho um escritório de advocacia com mais 2 sócias, atuo em parceria também com outro escritório de advocacia e o meu ramo de trabalho é o direito do consumidor, né? Então, assim, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? E a intenção é falar um pouco sobre o direito do consumidor, né? Que é um ramo tão importante do direito, que frequentemente é violado, né? É uma coisa rotineira, todos nós somos consumidores, né? Então é sempre bom esclarecer as dúvidas, divulgar, né? E assim, para que as pessoas saibam dos direitos que elas têm, para no caso de o direito ser realmente lesado, possam buscar e resguardar os seus direitos, né? Então é uma honra e um prazer e eu espero contribuir no que for necessário. Contribuirá muito, com certeza. Doutor Rafael. Primeiramente, boa noite aos meus nobres colegas de programa, de profissão, meus irmãos em Cristo. Boa noite a todos que assistem a Constante TV. Bem, meu nome é Rafael Matucci, eu sou advogado há cerca de 17 anos, atuando principalmente no ramo do direito civil e do direito do consumidor. Por um longo período, exerci a função de procurador do município, em um município do estado do Amazonas, né? Atualmente eu exerço a função de escrevente em um cartório de registro de imóveis e protesto de letras da capital aqui, Manaus, né? E eu posso falar que será um prazer imenso contribuir com o programa Direito no Dia a Dia, informando, né, a todos que nos assistem sobre os diversos assuntos ligados ao direito, né? Em especial, posso dar uma palhinha aqui, o direito do ramo imobiliário, né, em relação ao registro de imóveis, protesto e muito mais. O que eu posso falar é que tem muita coisa boa a vir nesse programa. Desse casal aí, já deu para perceber que vamos ter muito o que aprender, porque consumidor, gente, a toda hora nós estamos consumindo, a toda hora há uma relação de consumo sendo vivida, né, constantemente por nós, então vai ser muito aprendizado. E a ideia de que nem sempre o direito está ligado a processo, ao judiciário, né? Nós temos muitas questões extrajudiciais, que a questão cartorária, então vai ser muito esclarecida também nos nossos programas com a vasta experiência desse casal. Doutora Ednilza.
Bem, boa noite. Como é que a senhora todos. vai contribuir aqui grandemente com o direito no dia a dia? Bem, primeiramente é um prazer estar com todos vocês aqui. É uma grande honra e alegria estar nesse projeto. E sou advogada Ednilza Monteiro e não diferente de Dalimar, manauara de coração, paraibana de sangue, né? Sou de Campina Grande, na Paraíba, e a minha trajetória também não se deu no direito. Iniciei na minha formação em administração de empresas e, posteriormente, a minha especialização em comércio exterior, porque caminhei quase 10 anos trabalhando na área, no polo industrial de Manaus, na multinacional Samsung Electronics. Então, meu início de carreira foi no despacho aduaneiro, na importação, na exportação e em compras internacionais. E após isso, chegando aos 30 anos, já conversando um pouco mais com meu esposo, longas conversas, para decidirmos que era o tempo de mudar a rota, ter mais tempo para o Ministério, ter mais tempo com a família e poder gerir o tempo e também lidar com o nosso próprio negócio também. E daí, a partir dos 30 anos, eu iniciei a minha formação em Direito, já com a especialização em Processo Civil e Direito Civil. E a partir daí, iniciei o escritório jurídico, e não perdendo a formação anterior, que é algo que a gente tem que valorizar, que tudo que a gente aprende, como primeira formação, como especialização, como todo o trabalho que a gente exerce, a gente leva para o restante da nossa vida e para a nossa profissão e para a nossa jornada como profissional. Então, agora eu atuo como sócia, a proprietária e a administradora do escritório Maru Monteiro Previati. Somos 4 sócios e 2 advogadas brilhantes como equipe, e nós atuamos, como somos muitos, né? A gente acaba atuando em áreas diferentes, né? Mas o foco mesmo empresarial, ambiental, administrativo e trabalhista. E particularmente, eu atuo na gestão e na administração do escritório, e minha grande paixão, não diferente, é justamente o civil. Então, a área do civil, nas questões cartorais, extrajudiciais, como a gente fala, regularização de imóveis, a própria gestão das empresas, quando do direito empresarial, e também já exerci, né, e continuo exercendo como uma paixão a docência, não esperava também exercer, então sou professora universitária nas disciplinas de Direito Civil, e atualmente como professora na FAMetro, né? E nesse ponto, busco aqui compartilhar com vocês o conhecimento que tenho, a mais jovem daqui na advocacia, mas com o mesmo entusiasmo e paixão para compartilhar da advocacia. Tenho 5 anos na advocacia e mais de 15 anos já atuando na área da administração, né, no Polo Industrial de Manaus, e com isso trazer informação para aqueles que irão nos assistir, principalmente buscando soluções, buscando compartilhar informações para cada um que tem esse momento aqui na Web TV. E aí a nossa satisfação, eu acredito que não diferente de vocês, é justamente auxiliar as pessoas na busca de resolver os seus problemas. Então, a nossa satisfação, a nossa alegria como profissional da advocacia, do judiciário como um todo, é justamente ver que em aquilo que atuamos nós conseguimos ajudar as pessoas. Então, compartilhar dessa informação, desse conhecimento, vai ser o prazer que vamos atuar aqui como irmãos, mas também como profissionais. Então, muito obrigado pela oportunidade de fazer parte dessa brilhante equipe. Nós é que agradecemos, né, a vocês se disponibilizar com essa vasta experiência em gestão e administração. Então, além do direito, vamos ter umas pinceladas aí de gestão e administração para aprendermos junto com a doutora Ednilza. Doutor Ivens de Oliveira, olá a todos. Compartilhe. É um prazer inenarrável estar aqui diante de tantos profissionais de excelência
E é uma responsabilidade muito grande estar passando esse conteúdo e estar aqui passando um pouquinho, né, do que a gente sabe e aprendendo também. Eu me chamo Ivens de Oliveira, eu sou advogado especialista em condomínios, eu sou pós-graduado em Direito Civil e Direito Condominial, que é uma área muito específica, é uma área muito restrita e eu diria até peculiar, porque são muitos problemas, são muitas ocasiões e acaba que eu costumo dizer que nós, como advogados na área condominial, e querendo ou não também, não deixando de ser cristão, obviamente, nós somos pacificadores. E todo advogado ele precisa ser um solucionador de problemas, né? Então, não teria como falar aqui do direito no dia a dia sem também falar disso. Então, eu estou aqui para agradecer o convite, eu estou aqui também para contribuir e agregar conteúdo a todos. Agradeço muito a participação de todos e de quem está assistindo também, porque é muito importante isso, a sua colaboração aí do outro lado. E estamos aqui para ajudar no que for preciso. Muito obrigado. Devolvo a palavra para você, Adriana. Moradores de condomínio, então aí, ó, aproveitem para tirar muitas dúvidas sobre esses conflitos, né, doutor Ivens, que acabam sendo muito comuns e naturais nessa convivência e vizinhança, e vamos aprender muito com o doutor Ivens. E falta eu me apresentar, né, gente? Eles se apresentaram e eu iniciei a apresentação do programa, mas não me apresentei. Então agora é a minha vez. No direito é assim, nós nos especializamos em áreas, né? Como muitas outras áreas de formação, é natural que você, após a graduação, se especialize e atue em áreas específicas pela infinitude de áreas de legislação. Então é natural que você atue numa área específica, como cada um dos colegas aqui já relatou as áreas em que atua. Eu atuo na área do direito do trabalho, eu sou membro do Judiciário, eu sou magistrada, componho o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que é o Tribunal do Trabalho da região Amazonas e Roraima, os 2 estados, né, que ele abrange. E sou juíza substituta há 15 anos, completei 15 anos na magistratura. Antes de ingressar na magistratura, eu atuei como advogada, um curto período, cerca de 2 anos. Desde o estágio, eu me apaixonei pelo direito do trabalho. Ali no escritório onde eu era estagiária, eu trabalhei de imediato nesta área e falei, é isso que eu quero seguir no ramo do direito. E fui participando de alguns concursos, fui conquistando algumas aprovações como servidora até eu alcançar a magistratura. E será um prazer compartilhar com vocês um pouquinho dessa área bem específica, né? Porque ele é o ramo específico da justiça, isso nós esclareceremos ao longo dos próximos programas, e compartilhar um pouquinho disso, da experiência como magistrada, a visão, né, do julgador, que é um pouco diferente da visão, da experiência do advogado, e contribuir com o programa também com a minha especialidade. Então vamos para um pequeno intervalo e já retornamos no próximo bloco. Obrigada pela audiência. Estamos de volta com o programa Direito no Dia a Dia. Antes de iniciarmos mais um bloco, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Acione o sininho para receber todas as notificações com a programação da Constante TV. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de altíssima qualidade e utilidade. Neste segundo bloco, vamos conhecer o significado, a representação da marca do nosso programa, Direito no Dia a Dia. Dia a dia para representar a prática cotidiana das relações, do direito na prática efetiva, compartilhando informações e conhecimentos desse direito. O livro que aparece na marca, ele tem um duplo significado. A lei maior da vida cristã, que é a Bíblia Sagrada, a lei do nosso Deus, que rege as nossas relações como cristãos, e representando ao mesmo tempo o arcabouço de normas que regulam as nossas relações pessoais e sociais.
Constituição Federal e diversas outras leis que compõem os normativos do nosso ordenamento jurídico. A cruz, logo acima, significa a cruz de Cristo, a representação maior de justiça na nossa vida espiritual, onde o amor divino por nós veio fazer justiça através de Jesus, pagando o preço pelos nossos pecados. E essa cruz segura a balança, que representa a igualdade de direitos nas relações, nivelando as partes e aferindo o peso entre culpa e castigo. Este é o significado da nossa marca, do nosso programa Direito no Dia a Dia. Já conhecendo este significado, vamos então compartilhar também com vocês um pouquinho da caminhada cristã de cada um de nós. A vida profissional, ela não pode jamais estar dissociada da vida espiritual. Na vida profissional, nós damos grande testemunho, como cristãos. E é isso também que nós vamos conhecer agora um pouquinho de cada um da equipe. E dessa vez, vou começar comigo mesmo, para falar um pouquinho com vocês. Eu posso dizer que eu sou aquela clássica cresceu na igreja. Então, desde a tenra idade, desde muito criança, eu era trazida pelas minhas tias paternas e minha avó paterna para a Igreja Batista Constantinópolis. Então, eu cresci aqui nesta igreja e, pela graça de Deus, eu nunca vivi uma fase afastada dos caminhos do Senhor. Por graça, eu fui trilhando todas as fases da vida, sempre presente, sempre participando da igreja, das atividades, e até chegou o momento do sentimento de conversão, porque para aqueles que crescem na igreja, às vezes é difícil identificar até esse momento exato de conversão. Ele acaba sendo um processo de amadurecimento, de crescimento na fé, que até hoje perdura, Não estamos nunca completos, estamos precisando constantemente do relacionamento com Deus, intimidade com Deus, e eu sigo nessa caminhada até hoje. Aqui casei, aqui conheci meu marido e aqui tenho, repetindo essa caminhada, conduzindo meus filhos. Eu tenho um casal de filhos, um menino de 10 e uma menina de 7 anos. Então, isso é um pouquinho da minha vida pessoal e cristã que compartilho com vocês. Vamos ouvir agora os demais colegas. Doutora Ednilza, compartilha aí um pouquinho da sua caminhada. Bem, a minha conversão, na verdade, se deu pela busca da minha mãe ao retorno da casa do pai. Então, minha família veio uma família pequena, meu pai católico, minha mãe de uma família já protestante, mas, à época, meu irmão, somos de Campina Grande, da Paraíba, todos nós, à época, meu irmão sofreu com convulsões e fomos buscar auxílio dessa saúde, desse tratamento. E minha mãe, buscando auxílio em Deus, foi em busca de uma igreja, onde morávamos no centro aqui de Manaus. E bem pequenininha, com 10 anos, ela disse, preciso ir à igreja. E me disseram que tem uma igreja por aqui perto, na Praça da Saudade. E seguimos essa igreja, a segunda igreja batista de Manaus, e lá ela se reconciliou com o Senhor, e aos 10 anos caminhei com ela, quase indo de pijama para a igreja. Aos 11 anos me converti, aos 12 anos me batizei, e desde lá venho trilhando essa jornada cristã, e fui sendo moldada pela minha mãe, pelo serviço ao Senhor, Mensageiras do Rei, Escola Bíblica Dominical, os dons e talentos sendo entregues ao Senhor. E meu pai se converteu através dos meus solos e cantatas que ele ia gravar. E a partir disso, Deus foi tocando no coração dele. E hoje ele é um servo do Senhor também, salvo por Cristo. Minha mãe já está na glória, mas deixou a nossa marca, o seu legado, daqueles que ela conseguiu compartilhar a palavra de Deus. E eu sigo o caminho
de compartilhar da palavra, de usar os dons e talentos e o meu serviço ao próximo. Isso diz respeito também à minha profissão, de levar com transparência, com fé, com gratidão e com ética o testemunho como cristã àqueles que chegam até nós quanto à justiça, né, à solução dos seus problemas. Então, desde a tenra idade, já caminhando na vida cristã e trazendo essa chama, né, esse amor por servir ao próximo, e isso, trilhado à profissão, nos faz querer a justiça e querer resolver os problemas. E a minha conversão foi da tenra idade. Houve questões já com meus 16 anos, que quase vinha a falecer, num apendicite sulfurada, e naquele momento, com a oração dos pastores, eu precisei ser levada às pressas, né, para cirurgia, e a oração ali, eu entreguei meus dons e talentos e o serviço ao Senhor. A partir dali, se Deus ali me salvasse, eu entregaria o meu tempo, o meu serviço ao próximo. Então, que eu consiga continuar o legado da minha mãe e também o serviço ao próximo e compartilhar do amor de Jesus a quem precisa. Então, essa é a minha jornada. Que lindo testemunho, né? Amém. Vamos aprender muito junto aí desse testemunho e a vida profissional dela. O casal, vamos lá? Esse casal compartilhar aí dessa vida. Bom, eu já frequento a Igreja Batista de Constantinópolis há muitos anos, antes de conhecer o Rafa. Eu passei por um problema sério de depressão e resolvi buscar, né? Entrei em algumas igrejas, a minha família é católica, todos são católicos. E na Igreja Católica eu não achei a paz que eu estava procurando. Então eu busquei algumas igrejas e aqui na Igreja Batista, desde o primeiro momento que eu entrei, eu me senti muito bem. Senti uma paz que eu nunca havia experimentado. Sempre gostei muito das pregações do pastor Jorge Max. E eu sempre frequentei, mas nunca me firmei, né? E o tempo se passou, eu conheci o Rafael. Depois que a gente se conheceu fora de Manaus, quando a gente trabalhava no interior. E quando a gente veio para Manaus, eu convidei a frequentar a igreja também, ele de família católica. E ele veio, né, graças a Deus, mas a gente não se firmava, né? Então a gente se casou, teve a nossa filha. A nossa filha foi apresentada aqui na igreja. Mas, na verdade, a nossa filha é um verdadeiro milagre, porque eu não podia engravidar, né? Todos os médicos diziam que eu não podia. E eu fui em vários, né? Mas eu orava muito, pedindo ao Senhor que me desse essa bênção de ser mãe, que eu sempre sonhei. Então, quando a Rafinha veio, foi apresentada na igreja, né? Mas ainda assim, eu ainda teimava de não me firmar, apesar de sempre orar, né? Sempre agradecer a Deus por tudo, mas não me firmava. Enfim, veio a pandemia, aquele desejo no meu coração de vir mais para a igreja estava me incomodando ali no ponto de... Eu queria que a minha filha crescesse tendo uma educação cristã que eu não tive, né? Eu queria que ela crescesse nos ensinamentos bíblicos. Então, a gente passou a frequentar mais a igreja, 2021, 2022 principalmente. Nós viemos, trouxemos ela, né? E aí a gente passou a frequentar sempre os cultos, interagir mais, né, nas atividades da igreja. E em 2023, no final de 2023, na virada do ano, para a honra e glória do Senhor, nós nos batizamos. A nossa filha está no Ministério Infantil, já tem as amigas dela da igreja. Isso, para mim, enche meu coração de alegria. Hoje a nossa vida mudou, né? Nós temos uma rotina em casa de oração, de leitura bíblica, de fazer devocional com ela. Ela já sabe que tem que orar, que o Papai do Céu está sempre ali. Então, a nossa vida realmente foi transformada. E hoje nós somos muito felizes, eu sou muito agradecida a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas,
pelo nosso casamento, pela nossa filha, pela nossa família. E é isso. Lindo testemunho, né, deste casal. Rafael, quer completar alguma coisinha da vida familiar aí de vocês? Como eu posso dizer, doutora Adriana e meus amados irmãos em Cristo, nós somos recém-convertidos, nós somos calouros cristãos. Né? Eu vim de uma família tradicionalmente católica, né? Sempre acreditei em Deus, sempre acreditei em Jesus, mas nunca tive, como eu posso dizer, costumes cristãos, né? Como orar com frequência, como ler a Bíblia, né? E como essa linda mulher falou, né? Nós nos conhecemos em um município, né, daqui do estado do Amazonas, trabalhamos juntos. E, né, namoramos. Quando nós retornamos a Manaus, né, nós nos casamos, né, e a minha esposa me convidou, né, a frequentar. E, né, há 10 anos, né, amor, que a gente... mais ou menos 10 anos. Né? Que a gente frequentava esporadicamente. Mais ou menos 10 anos a gente frequentava esporadicamente, né? Sempre como convidado. Em 2022, a minha esposa e eu começamos a vir com mais frequência, né? Pós-pandemia, né? No início de 2023, a minha esposa revelou o desejo de se batizar, né? E me convidou. Falou, Rafa, vamos nos batizar? E eu sempre, né? Não, acho que não é o momento agora, vamos esperar, né? Eu acho que não é o momento para mim me batizar. E continuamos frequentando a igreja, sempre vindo com mais frequência. Eu lembro como se fosse hoje, um dia de manhã minha esposa me acordou e falamos, vamos para a igreja. Ela falou, Rafa, vamos nos batizar. E eu falei, Fabíola, não é o momento, eu acredito que não é o momento, não estou preparado para isso. Nesse mesmo dia, como Deus é maravilhoso, nesse mesmo dia, nós viemos ao culto, né? Quando a gente está descendo, acabou o culto, nós estamos descendo para pegar a Rafa lá no ANSI, né? Que é um ministério, né, do Ministério Infantil aqui, para as crianças. Vem o pastor Jorge Max, ele está na minha frente, assim, já olhando, e eu descendo. Eu e a Fabíola descendo e o pastor Jorge Max olhando, né? E ele nos abordou e falou, vocês são daqui, eu vejo vocês aqui. Eu falei, a gente só frequenta, né? Ele falou, vocês têm um desejo de se batizar? Eu tinha acabado de falar para a Fabíola que não era o momento. Nessa mesma hora, eu senti no coração que era o momento. Eu falei, sim, pastor, claro. Vou sim. E como eu nunca acreditei que o Espírito Santo, né, fosse capaz dessas coisas, mas eu posso dizer com toda a afirmação do mundo que o Espírito Santo ele entrou no meu coração. Amém. Porque desde o momento que eu frequentei o primeiro dia da classe de batismo, a nossa vida mudou, né? Mudou. Eu fui uma pessoa que sempre tive um vazio desde a infância e nunca soube qual era esse vazio. E hoje eu posso dizer que esse vazio foi preenchido com Jesus. Amém. Então, como a minha esposa falou, né, nós nos batizamos aqui no final de 2023, na virada do ano, e para a honra e glória do Senhor, a gente pode dizer que a gente é uma família feliz, unidas em Cristo. Temos novos amigos aqui e é uma felicidade. Eu posso dizer que não me arrependo em nenhum momento, pelo contrário, me arrependo de não ter antes procurado a Deus, né, em uma igreja como aqui a de Constantinópolis. Que legal. A felicidade e o privilégio é nosso, né? Tê-los como membros desse corpo da nossa igreja. Então, de um recém-convertido, casal recém-convertido, nós temos a esposa do nosso pastor, né? Doutora Dadimar, além de uma excelente profissional na área do direito, é a esposa do nosso pastor presidente. Doutora Dadimar, compartilhe, então, aí um pouquinho dessa experiência de esposa, né? De esposa. Obrigada por essas palavras tão generosas, Adriana.
Então, eu, como a Adriana bem colocou, eu sou casada, né, com o pastor Jorge Max. Vamos completar, se Deus permitir, em dezembro, 25 anos de casados. E eu tenho experimentado com ele 3 formas da maternidade, né? Eu tenho um enteado, e que a mãezinha dele já está na glória. Eu tenho uma filha, a Lígia, de quase 19 anos, e uma filha muito preciosa também, pequenininha, que é a Luna, que tem 8 anos. E 3 netinhos do coração, que foram presentes, né, do meu enteado. Então, eu sou de uma família de 6 irmãos e eu tive esse privilégio de nascer num lar que já conhecia a Cristo, né? E quem impactou muito a minha fé, que me levava, né, para a igreja, é uma tia materna que hoje está com Cristo na glória. E nessa época, que eu era bem criança, na tenra idade, os meus pais estavam afastados e ela sempre me levou para a igreja e era aquela mulher de oração mesmo, comprometida com o Senhor, sempre servindo a Cristo. Então, o exemplo dela realmente me conduziu a Jesus. Com 10 anos de idade, eu fiz a minha decisão pessoal a Cristo e aos 14 eu fui batizada. E nunca me afastei do Senhor Jesus. E hoje na igreja eu atuo mais especificamente, já passei por vários ministérios, né? Ministério infantil, mas hoje eu atuo mais especificamente na área de missões e também na área de educação. Trabalho também, ajudo, né, no pastoreio de casais e também no ministério, né, que eu amo muito, o Ministério Desperta Débora, Mães de Joelhos, Filhos de Pés. E agora aqui, né, na Web TV, crescendo com vocês nessa experiência, né? Espero ser útil a vocês, ao nosso telespectador, aos nossos ouvintes. Espero contribuir com a sociedade, com informações e conteúdos relevantes na área jurídica. Doutor Iveson ficou para o final. Sem problemas. Então, a minha trajetória, Adriana, eu costumo dizer que Deus sempre falou comigo. Sempre, assim, desde criança. Isso porque eu posso dizer que eu sou um milagre. Desde criança eu tive uma incompatibilidade sanguínea. Então eu fiquei assim bem perto assim não de sobreviver, né? E desde então minha família, família de pai e mãe, são muito católicos. Então eu sempre, assim como o Dr. Rafael também, eu sempre tive a fé e sempre tive a crença, né, em Jesus e em Deus, mas caminhava sempre ali naquela trajetória, digamos assim, cristã, porém no berço católico, digamos assim. E até que então, por uma ocasião, eu conheci minha esposa, que me apresentou essa igreja maravilhosa, e aqui eu me converti, me batizei aqui e casei aqui também, né? Aqui foi onde a gente casou. E eu tenho uma filha também, que é o nosso milagre, que também é outro milagre, uma resposta absolutamente de Deus, que é nossa preciosidade. E é assim, é isso. E Deus sempre falou comigo, sempre esteve presente, graças a Deus, o Espírito sempre esteve falando, e por muitas vezes a gente ignora, né? Eu acho que muitos que estão nos vendo e nos assistindo, eu acho que tem um pouco assim que às vezes a gente ignora a fala ou às vezes o chamado de Deus, mas tem uma hora que não tem como. A gente transborda mesmo e a gente acaba abrindo as portas, abrindo o coração e abrindo a vida, e é quando ele entra e faz tudo acontecer, tudo virar novo. E eu só tenho a agradecer, porque nova criatura, né, eu me tornei. E é isso. Amém.
que bom que vocês ouviram, né? Que nós todos, né, ouvimos o chamado maior para o relacionamento com Deus, a salvação em Cristo, e também ouvir o chamado para a Constante TV, né, para estarem aqui conosco, servindo. Então, um breve intervalo e já voltamos com o Direito no Dia a Dia. De volta com o Direito no Dia a Dia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar os nossos conteúdos. E neste último bloco de hoje, vamos conhecer, saber o que vem por aí nos próximos programas. Doutor Ivens, um spoiler aí do que o senhor tem programado na sua área para os programas. Então, Adriana, nós temos muitos conteúdos para trazer para cá e eu penso que, pelo menos na área de condomínios, a gente tem muito o que falar. Todo mundo, eu costumo dizer que todo mundo conhece alguém que more em condomínio, ou conhece algum condomínio na cidade, ou conhece até, citou algum condomínio uma vez, ou passou por algum condomínio. É quase impossível não ter passado por algum condomínio. Então, condomínio está presente na nossa sociedade, ele está presente no nosso dia a dia, e a gente vai trazer um pouco dessa abordagem, temas até um pouco polêmicos quanto à questão de animais, quanto à questão de deliveries, quanto à questão da legislação dentro desses condomínios, o papel do síndico, como que o síndico deve se portar, como que um advogado deve se portar dentro de um condomínio, as assembleias, até assembleias de condomínio, que dá muita confusão, é verdade, mas como se portar em uma assembleia, como se portar em um problema de condomínio ou numa briga de vizinho, que a gente sabe que sempre acontece. Óbvio, nosso programa sempre vai trazer aquela visão cristã, mas também a gente vai abordar a legislação em cima disso daí. E é muito interessante porque eu costumo dizer, Adriana, que se tem problema, se tem um condomínio e não tem problema, não é condomínio, porque normalmente todo condomínio tem problemas, né? E se tem problema, o advogado tem que estar presente. E se o advogado tem que estar presente, tem que ter aquela figura, mais uma vez, do solucionador, do pacificador, e também é muito bom ali o lado cristão para você lidar toda com aquela questão, com aquelas problemáticas e todos aqueles assuntos, né, que muitos até fogem, mas a gente tem que saber lidar e tem que saber enfrentar esses problemas. E é um pouco disso que eu vou tentar trazer, alguns convidados, vou trazer aqui, nesse nosso programa, alguns convidados para poder falar também como é essa lida, né, condominial, essa labuta condominial, um pouco do lado dos bastidores do condomínio, porque muitas vezes a gente vê um condomínio lá todo formado, mas e como se dá a questão do pagamento dos próprios porteiros, do pagamento dos funcionários que trabalham ali, como lidar com a questão do síndico, que às vezes é até uma profissão um pouco assim, vista com os olhares um pouco, né, crítico, mas como é o papel de um síndico, como é o papel estar ali na gestão daquele condomínio, na gestão daquele ser vivo, que eu costumo dizer que o condomínio, ele, querendo ou não, é um organismo vivo, então ele tem que ser bem cuidado, ele tem que ser bem tratado. A inadimplência condominial e todos esses assuntos, então, assunto não falta, tá? Vocês não perdem por esperar e nos acompanhem, vai ser muito importante. E agora eu vou passar um pouco da palavra para a doutora Ednilza, para ela complementar também o lado dela, o lado do programa, o que ela vai falar. Bem, a gente vai trazer aqui também conhecimento e vamos auxiliar a pessoa comum, o idoso, a criança, os pais, os filhos, os direitos relacionados ao empregado, ao empregador, ao empresário, ao microempresário, o cidadão. Então, quando a gente lida com o direito, a gente lida com a sociedade. E, como spoiler, já dito, né? A primeira entrevista, vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a advogada renomada, especialista na área.
Então, a gente vai entender um pouco desse estatuto, os direitos relacionados às nossas crianças, assim como os casos, como abordar os casos, né, do assédio, do abuso sexual e principalmente a perspectiva diante da sociedade e também como igreja, como vamos lidar com essas situações, os canais de comunicação, as questões relacionadas às denúncias e como proteger principalmente as nossas crianças e adolescentes do que tem vindo de mal da sociedade. Então, é esse primeiro programa, a entrevista com a especialista, que vamos expandir o conhecimento acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito dito, né, na expressão ECA, mas pouco se conhece e a gente não sabe, às vezes, como lidar com a situação em concreto. Então, buscando o bem-estar das nossas crianças e adolescentes para o bem da sociedade, do nosso convívio também como família, né, em família, para lidar com essas situações. E não só isso, né, mas depois disso, como spoiler, né, aos direitos aos idosos, a questão da previdência, do planejamento previdenciário, das questões relacionadas ao futuro, que a gente pensa, né, como todo brasileiro, no presente, e a gente esquece do nosso planejamento, seja esse relacionado à previdência, seja esse relacionado às sucessões, à dita herança, né, popularmente conhecida, e vai ter muita coisa boa por aqui, conhecimento para ser compartilhado. Não diferente, eu gostaria de saber também, né, o que a advogada, a doutora Dalimar, vai trazer de informação para a gente também. Então, doutora Dinilza, nobres colegas, teremos sim muitas novidades, abordaremos vários temas jurídicos, sempre buscando uma linguagem muito prática, uma linguagem simples também, para que esse conhecimento seja útil, seja relevante para a sua vida, tá? E para a vida de todos nós. E também procuraremos aqui, dando aqui um spoiler, né, daquilo que vai ser num dos nossos primeiros programas, nós já temos aí convidados para falar, pessoas que são autoridades para falar sobre a regularização de imóveis. Também abordaremos quais são os procedimentos que hoje, as demandas que podem ser resolvidas, de forma administrativa, extrajudicial, que não precisamos mais estar na dependência do Poder Judiciário, que tem se tornado, de uma forma geral, uma máquina muito mais difícil de lidar por conta, principalmente, da questão de tempo. Então, todos esses procedimentos nós vamos oferecer para vocês, nós vamos trazer aqui conhecimento nessas áreas. Também teremos o momento de estudar alguns livros, também tirar dúvidas, perguntas dos nossos ouvintes. Se você tem alguma sugestão de assunto que vocês queiram que sejam abordados aqui por nós, mande a sua sugestão aí no canal, no chat, né, do programa. Fique bastante à vontade para você também compartilhar essas informações, assista, compartilhe, divulgue e nos acompanhe. Nossa, gente, quanta diversidade de assuntos nós vamos poder aprender com essa equipe aqui de especialistas. Não percam, fiquem atentos à programação. Fiquem ligados, né? Nós vamos também procurar aqui da doutora Fabíola. O que está por vir aí de novidade? Quais são as expectativas? Então, a gente vai abordar o ramo do direito do consumidor. O direito do consumidor é um campo muito vasto, porque ele realmente está presente no nosso dia a dia, são cotidiano, né? Compras realizadas, vamos tirar dúvida, vamos apresentar, informar os consumidores, os direitos, por exemplo, compra um produto, deu problema, o que ele pode fazer, qual é o prazo para reclamar, né? Vamos falar acerca dos contratos celebrados, o direito de informação, as informações claras e precisas que tem que ter sob pena de invalidade do contrato. Enfim, é uma gama muito extensa, a parte do direito bancário, as tarifas que são cobradas, enfim. Então, é uma área muito ampla, né? A gente vai trazer sempre na linguagem
mais popular possível, de forma mais clara, para que não fiquem dúvidas e os direitos possam ser respeitados. Vamos fazer entrevistas com pessoas especialistas na área, nas diversas áreas do consumidor, e abordar os temas principais que causam as maiores dúvidas, né? E, assim, vai ser muito diversificado, né? E também fiquem à vontade para fazer perguntas, porque é um direito que faz parte do nosso dia a dia, como eu já disse, então podem perguntar, né? Será um prazer responder. E agora eu pergunto do Rafael o que ele está programando para a gente nos próximos programas. Então, como eu falei no primeiro bloco, abordaremos diversos assuntos do direito, com o intuito de informar para vocês que nos assistem sobre os diversos e mais variados temas, e vocês puderam perceber que são muitos que virão ao ar, né? Vou dar, como a doutora Adriana falou, um spoiler, né, do que virá ao ar. E está relacionado ao registro de imóveis. Eu vou trazer uma autoridade aqui, né, de Manaus, para abordar justamente o registro de imóveis. A diferença de um cartório de notas para um cartório de registro, como você pode registrar o seu imóvel, o que fazer, quais são os procedimentos, como você pode financiar o seu imóvel. Vou falar também sobre descontos para o registro de primeiro imóvel, como a lei da Programa Minha Casa Minha Vida, o que é SFH, que é o Sistema de Financiamento Habitacional, e muito mais. O que eu posso dizer, vocês, que não percam os demais programas, que está muito interessante, né, doutora Adriana? Viram aí quanta diversidade de conteúdo, quanta diversidade de especialidades para a gente aprender junto com essa equipe. Eu também vou aprender muito com eles, porque tem muito assunto aí que eu já não acompanho, fico desatualizada, focada ali na minha área, então vou aprender muito com eles também, junto com todos vocês. E eu, como eu só sei falar de direito do trabalho, então os programas serão com direito do trabalho, com certeza. E aí é amplo, né? Várias dúvidas sobre direitos mínimos de cada trabalhador, direitos do empregador também, porque o empregador também tem direitos. A gente costuma achar que só o empregado tem direitos, o empregador também tem direitos, tem garantias dentro da relação processual, extraprocessual, o que é possível, o que não é possível, as questões de sindicato, questões sindicais, questões coletivas. Então também tem muito conteúdo na área do direito do trabalho para a gente compartilhar com vocês. Não deixem de acompanhar, muitos programas teremos pela frente. Para encerrar o dia de hoje e este bloco, nós compartilhamos com vocês um texto bíblico, que é o texto base do nosso programa, que é o texto que está em Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Então aqui o nosso Senhor, o nosso Deus, como o praticante maior, né, o juiz maior da justiça. E junto, fidelidade, direito e justiça na terra. Ele exerce direito e justiça na terra. Existe a justiça celestial, onde todos nós enfrentaremos, né, este julgamento, mas há a fidelidade, a justiça e o direito na terra. Então, compreendendo um pouquinho disso, nós desenvolveremos os nossos programas. Não deixe de se inscrever, acionar o sininho e compartilhar e acompanhar esta vasta programação que estamos preparando com muito carinho, com muita dedicação a todos vocês. Aproveito para agradecer a presença da nossa equipe hoje, neste primeiro programa de apresentação. Muito obrigada a todos vocês pelo tempo disponibilizado e a caminhada vai ser grande. Todos juntos daqui para frente. Muito obrigada e até o próximo programa.